Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia da nossa trezena dedicada a Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Pádua. No dia de hoje nós vamos continuar rezando, vamos continuar pedindo a intercessão de Santo Antônio. E o tema de hoje é Santo Antônio, um homem consagrado a Deus. Oração a Santo Antônio. Lembrai-vos, ó grande Santo Antônio, que o erro, a morte, as calamidades, o demônio, as doenças contagiosas fogem por vossa intercessão. Por vós os doentes recobram a saúde, o mar se acalma, as cadeias dos cativos quebram-se, os estropiados recobram os membros, as coisas perdidas voltam a seus donos. Os jovens e os velhos que a vós recorrem são sempre ouvidos. Os perigos e as necessidades desaparecem. Cheio de confiança, dirijo-me a vós. Mostrai hoje vosso poder e obtém-me a graça que desejo. Em silêncio, apresente agora a sua intenção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Querido irmão e irmã, seja muito bem-vindo. Hoje é o 8º dia da nossa trezena dedicada a Santo Antônio. Santo Antônio, um homem consagrado a Deus. Antes de falarmos da consagração de Santo Antônio propriamente dita, quando nós pensamos em Santo Antônio, e aqui muitas pessoas sabem disso, quem é de outro país, de Portugal, tem pessoas que nos acompanham dos Estados Unidos, de outros lugares, digam a cada um de nós, coloquem aí no comentário se também Santo Antônio é conhecido em outros países como um santo casamenteiro. No Brasil tem pessoas que dizem assim, eu já vi uma mulher dizendo uma vez, se eu não me casar, eu vou pedir para Santo Antônio, se eu não me casar, eu vou virar a imagem de Santo Antônio de ponta cabeça. Eu ficava imaginando entrar numa casa com a imagem de Santo Antônio de ponta cabeça. Tem gente que vai cobrir a imagem, vi outra pessoa uma vez falando que ia cobrir a imagem de Santo Antônio. Imagina, cobrir a imagem de Santo Antônio até se casar. Então a pessoa começa a colocar Santo Antônio na parede, começa a brigar com o santo, vira a imagem do santo de ponta cabeça, daqui a pouco vai cobrir o santo com uma meia e vai querer cortar a cabeça do santo. Olha, é um pouco de superstição, mas é uma devoção que se tornou comum. Eu mesmo, quando eu perco alguma coisa, e aqui não tem nada de errado, eu peço a intercessão de Santo Antônio, muitas vezes eu acho. Às vezes já perdi documento, me recordo uma vez, carteira de habilitação, eu falei assim, meu Deus, se eu perder isso daqui. E eu já imaginava, quando eu não encontrava, eu já imaginava a fila para pedir uma segunda via, já imaginava tendo que ir uma delegacia para fazer boletim de ocorrência, dizendo que eu perdi. E aí eu falei assim, meu Santo Antônio do céu, me livre disso. Se eu achar, eu vou dedicar esse tempo que eu ficaria para procurar uma segunda via, para ir atrás de uma segunda via, eu vou dedicar um livro, vou dedicar rezando o terço.
E aí parece que é uma barganha com Deus, mas quando a gente faz assim uma promessa, Santo Antônio, é como se diz, é tira e queda. E do casamento também. Em muitos lugares do mundo se diz que Santo Antônio é o santo casamenteiro. Eu não sei, no país, quem não é do Brasil, pode dizer a cada um de nós se isso também é realidade no seu país, se também isso é realidade onde você está. Santo Antônio, sem dúvida nenhuma, ele intercede pelo casamento, ele intercede pelas pessoas que desejam se casar, e aqui principalmente pelas mulheres. Porém, quando nós olhamos para a vida de Santo Antônio, quando nós olhamos para a imagem de Santo Antônio, nós percebemos que ali tem um freio. Nós percebemos que ali tem um homem que é consagrado a Deus. Existem muitas pessoas que questionam os padres, que questionam as irmãs, e hoje nós vamos falar sobre essa consagração. Quantas vezes, uma das perguntas mais comuns é: por que se batiza criança? Por que católico adora imagens? E por que padre não se casa? Essa pergunta é muito comum. Se você já ouviu a explicação do padre, tenha um pouco mais de paciência e nós vamos ouvir novamente. Santo Antônio foi um homem consagrado a Deus. Por que os padres não se casam? Alguns dizem assim: se o padre se casasse, ele entenderia melhor o problema das famílias, ou ele entenderia o problema das famílias e ele poderia ajudar mais as famílias. Esse argumento seria o mesmo que dizer assim: é melhor que o médico fique doente, porque doente ele vai entender as doenças. É melhor que um médico que trata de câncer, por exemplo, tenha câncer, porque ele vai entender melhor e vai ajudar mais o paciente. Isso daqui para curar AIDS tem que ter AIDS, por exemplo. Isso daqui é um raciocínio que não tem cabimento. Não tem cabimento. Não precisa ter um problema físico para saber como curar aquele problema. Quem cura é o estudo que o médico teve. Quem cura é o medicamento que ele vai dar para o paciente. Então, quando nós falamos da consagração do padre, eu penso que existem 4 razões básicas. A primeira razão é a razão cristológica. Por que um homem é consagrado a Deus? Por que um homem também, uma mulher com votos? Por que essas pessoas não se casam? Primeiro, é a razão cristológica. O que é a razão cristológica? A razão cristológica é: quem que é o padre? Antes de dizer por que o padre não casa, é preciso dizer quem é o padre. O padre é outro Cristo. O sacerdote, tanto o diácono quanto o bispo, mas aqui principalmente o sacerdote é um homem que tem o sacramento da ordem. O sacramento da ordem foi dado por Jesus. O padre é outro Cristo. E aqui entra a pergunta: se padre é Cristo, se o padre é outro Cristo, se Cristo não casou, o padre também não se deve casar, o padre também não deve se casar. Claro, pode ser que no futuro a igreja mude, eu tenho muita convicção, imagino que a igreja não vai mudar em relação a isso. Se Jesus foi padre, se Jesus foi sacerdote e ele não se casou, é normal que o padre que imita Jesus, que tenta ser outro Cristo, ele também siga os conselhos evangélicos deixados por Jesus, de pobreza, castidade e obediência. Por que o padre não casa? Porque Jesus não casou. E Jesus é sacerdote. A segunda razão nós chamamos de razão escatológica. O que é a razão escatológica? Escatológica vem de escatom. Escatom são coisas últimas, são as coisas da eternidade. São as coisas que acontecem nos últimos tempos. Por que o padre não casa? O padre não casa porque na eternidade as pessoas não vão se dar em casamento. Na eternidade não existe mulher grávida. Na eternidade não existe intimidade entre homem e mulher. Não existe abraço. Na eternidade existe adoração a Deus. Todas as pessoas adoram a Deus e vivem tendo Deus como centro. Então a vocação ao celibato, a vocação do padre, das irmãs religiosas, é uma vocação profética. É uma vocação de antecipação. Aquilo que todos serão, nós já começamos a ser aqui na Terra. Aquilo que todos um dia serão, nós já começamos a antecipar, já agora no tempo, para mostrar para a pessoa ou para as pessoas que existe eternidade e que este será o destino final de todos. Como diz São Cipriano, bispo de Cartago, que não tem nada a ver com mago, com magia, com espiritismo, nós já começamos a ser aquilo que todos serão. Então é uma vocação escatológica. Se no futuro as pessoas serão celibatárias, por que elas não podem começar a ser agora? Então essa é a segunda razão. A terceira é a razão eclesiológica, a razão da igreja. Quando a gente fala de razão eclesiológica, querido irmão, irmã, alguns dizem assim: eu acho que o padre deve casar. Você tem toda a razão, o padre deve casar. O padre, na verdade, ele é casado. Ele não é casado com uma mulher, mas ele não é solteiro, ele não é solto, ele não está disponível. O padre é casado. O padre é casado com a igreja. É um amor esponsal, é um amor de compromisso.
É um compromisso até que a morte o separe. E aqui no caso da vocação, nem a morte vai separar, porque quem é padre na terra vai continuar sendo padre no céu. Existem homens que, por exemplo, deixam o sacerdócio. Eu lembro um padre que não precisa julgar o padre, não é assunto para isso. Lembro um padre na Rede Vida que fazia orações a Nossa Senhora, tudo, e depois apareceu casado com uma apresentadora de TV. E aí ele, ela, muitos dizem, o ex-padre, agora isso. Não existe ex-padre. Uma vez ordenado, é padre para sempre. O que aconteceu foi a igreja deu dispensa para ele viver, a igreja deu dispensa para ele não viver os votos do celibato, ou voto do celibato, ou esse compromisso que ele tinha com Deus e com a igreja. Ele está dispensado desse compromisso que ele fez. Ele está dispensado de viver esse voto, de viver esta parte do ministério, de viver isso que ele prometeu um dia a Deus. Ele teve a dispensa, mas ele continua sendo padre. Porque como o batismo é um sacramento indelével, isso daqui cria caráter, isso daqui não muda. Então é padre para sempre, é casado para sempre, ele tem essa união com a igreja, mas a igreja permite que ele não viva a vocação dele, que ele não viva esta promessa que ele fez. Então, muitos aí pegam esse caso, mas continuam sendo padres. Então, o padre, ele é casado. Ele tem um amor esponsal, um amor com a igreja. E a quarta e última razão é a razão pastoral. Para ter mais disponibilidade, mais tempo, para ajudar mais as pessoas. E desde o começo da igreja com Jesus, depois Pedro que deixou tudo, isso daqui é uma constante. E é uma beleza muito grande. Casamento é lindo, rezemos pelos casais, mas procuremos entender, por amor de Deus, você que acompanha o nosso canal, você que está sempre conosco, não fique com razões rasas, com razões simplórias. Porque o padre vai ter mais tempo. Tá, mas essa razão tem pastor que trabalha o dia todo, tem mais tempo do que muitos padres, está sempre disponível para ir em hospital, para visitar as pessoas, para ajudar as pessoas da sua igreja. E tem padre que está sempre ocupado, não acha o padre. Então, em muitos casos, não funciona, infelizmente. Então, a razão não é só para ter mais tempo. A razão é porque qual a identidade do padre? O padre é outro Cristo. Cristo não casou. O padre é outro Cristo. O padre é outro Cristo. O pastor não é outro Cristo. É um sacramento que foi instituído na última ceia. O padre é outro Cristo. Cristo não casou, o padre não casa. É uma antecipação daquilo que todos serão. É uma vocação escatológica, profética, que já diz, através de uma vocação, de uma forma de viver aquilo que acontecerá com todos. É um casamento com a igreja, um compromisso com a igreja, compromisso com Deus através da igreja. Querido irmão, querida irmã, que Deus te ajude, através da sua vocação, a ser consagrado, a ser um servo, a ser um filho, a ser um homem, uma mulher apaixonada por Cristo e servindo a igreja sempre com fidelidade, com devoção e com muita alegria. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.
Vós, irmão dos pequeninos, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei pelos tristes e abatidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para o mundo ser mais justo, intercedei pela paz da humanidade, intercedei para sermos mais fraternos, intercedei para acharmos o perdido, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.